Como ficar rico enganando os outros? Isso é extremamente fácil. Eu vou te falar alguns segredos que eu aprendi em um momento que eu convivi com algumas pessoas do mercado digital, do mercado de marketing digital e alguns empresários que não tinham ética, ou seja, eles não estudaram, não aprenderam sobre essa parte assim de se desenvolver virtuosos, honestos, íntegros, etc. Então eram pessoas sem muito caráter, cujo objetivo era única e exclusivamente fazer dinheiro. Elas queriam fazer dinheiro, ficar ricos, fazer muita grana, não se importando em ser honestos, falar a verdade, e muito menos em ser justos. Ou seja, o objetivo dessas pessoas era fazer dinheiro e não interessava se eles estavam enganando os outros ou não. E aí eu vou te mostrar alguns dados para te mostrar como que tu faz para realmente ficar rico se utilizando disso. Olha só, no Brasil tem 220 milhões de pessoas. O público de homens jovens que são compradores de coisas no Brasil é de 50 milhões. Caso você consiga converter, ou seja, realizar vendas para 1% desse público, isso dá 500 mil pessoas, tá? 1%, ou seja, eu não estou dizendo, cara, tem 50 milhões de homens no Brasil que compram coisas, beleza. Rogério, mas não dá para eu vender para esses 50 milhões. Tudo bem, mas vende para 1%. Tu consegue pegar assim, ó, de 100 pessoas e vender para uma? Consegue. Então, 1% disso dá 500 mil. Se tu vender qualquer coisa de R$ 1.000 para essas pessoas, isso dá 500 milhões de reais. Ou seja, cara, 500 milhões de reais. Rogério, eu quero só, sei lá, fazer 1 milhão. 1 milhão já me deixa bem de vida. Beleza, então na verdade tu pode fazer uma venda de R$ 10 para essas pessoas. Ou ao invés de converter 1%, tu pode converter 0,1%. Talvez 0,01%, não sei. Mas tu precisa vender para poucas pessoas algo mais caro ou para uma quantidade relativamente grande de pessoas algo um pouco mais barato. Tu consegue vender algo de R$ 10 para uma a cada 100 pessoas? Consegue. Beleza. Mas esse público de homens jovens compradores, como é que você faz para vender para eles? São alguns passos. Primeiro, tu vai alugar um terno, depois tu vai tirar foto perto de uma Ferrari, aí tu vai comprar um Rolex falso e tu vai tomar bomba para ficar gigante. Aí a quinta coisa é a principal. Tu tem que falar mal de mulher. Tu tem que falar mal de mulher, fazendo uma comunidade Red Pill, dizendo que mulher não presta, que é tudo vagabunda, que não adianta mais querer fazer família, querer casar, que as mulheres não prestam, porque hoje taxa de divórcios muito alta, os homens estão muito frustrados com isso, tá? São duas alternativas de homens frustrados, duas alternativas. Ou mulheres não prestam, porque as mulheres, elas, depois da revolução sexual, elas transam cedo com muitas pessoas, então elas tiveram uma grande quantidade de ex-parceiros antes de chegar em ti, e já tem estatísticas em artigos mostrando que conforme a mulher teve maior quantidade de parceiros sexuais na vida, maior é a probabilidade estatística dela trair num casamento. E o casamento chegar a divórcio, lógico. Porque, né? Você vai perdoar a traição da tua mulher? Então sai daqui, né? Não queremos cucks aqui. É cucks? Cox? Não sei agora como é que fala. Mas esses caras aí que gostam de ser traído. Beleza. Além disso, divórcio extremamente alto, falsa acusação de assédio, pensão para filho que nem é teu, só tem coisa ruim. Então, não vale mais a pena manter relacionamento. E os outros homens que não estão frustrados por causa disso, de que não vale a pena manter relacionamento de longo prazo, são os incels. O que é incel? É involuntary, o in é de involuntary, ou seja, involuntário, celibate, celibato. O que é o celibato? É aquela prática religiosa onde você faz um voto de castidade, onde você não realiza sexo. Ou seja, o que é um celibato involuntário? É um cara que não consegue pegar mulher, porque ele está tão ferrado e preso dentro dos vícios dele que ele se torna um homem extremamente fraco e por isso ele não causa atração nenhuma em fêmea nenhuma. Esses dois grupos de homens estão frustrados. Então, como é que você vai atrair eles? Você bota o seu terninho alugado, seu Rolex falso, tira foto numa Ferrari, toma bomba,
fala mal de mulher e depois vende um curso ensinando a pegar mulher. Entendeu? Porque o cara ele vai falar mal da mulher, mas ele quer mulher. Então, tem que fazer um curso ensinando a pegar mulher. Então o que que tu vai fazer? Como ele tá com raiva de mulher, tu vai lá e usa a raiva dele, mostra um pouco de raiva, ele se identifica contigo, ele vê tu de terno, ele associa aqueles elementos da Matrix à prosperidade financeira e aí ele se identifica mais e te vê mais como uma autoridade. Por quê? Porque ele também é frustrado por ser pobre e quer ficar rico, então ele vai se espelhar em ti, querendo ficar rico também. E aí, como tu é uma autoridade, ele confia em ti porque tu fala algo que ele acredita, que é falar mal de mulheres. E ele aparentemente quer a tua vida, você consegue facilmente manipulá-lo. Isso não é uma novidade, isso aí os sofistas já faziam. Os sofistas eles eram pagos para fazer isso há 2.500 anos atrás. Então isso não é uma novidade, tá? Se você quiser aprender um pouco mais sobre o que é um sofista basicamente é uma pessoa que ela engana os outros através de linhas que parecem muito racionais. Então é aquele que se auto-intitula sábio e ele consegue manipular as massas. Se tu quer aprender um pouco mais sobre os sofistas, leia o livro de Platão, chamado Sofista, o Sofista, que ali ele explica o que é um sofista e explicando o que é um sofista, tu vai entender como ser um sofista. Então você vai lá e engana as pessoas com esses elementos da Matrix, com esse discurso, e aí você vai vender o seu curso, que vai prometer vários sonhos e transformações que obviamente nunca vão ser entregues de verdade, porque o seu curso na verdade é um compilado de conselhos genéricos do chat GPT, já que você vive algo totalmente diferente daquilo que você prega. E é assim que você fica rico, facilmente enganando os outros. Você pega esse público, pega essa frustração deles, pega esses elementos ilusórios de manipulação, vai lá, vende para uma porcentagem pequena desse público. Tem muitos caras fazendo isso, enganando as pessoas. O único problema é que eu não gosto de enganar as pessoas, eu prefiro falar a verdade. Então, ao invés de falar mal de mulher, eu venho aqui admitir, como homem, que nós homens gostamos de mulheres, amamos elas, queremos elas, porque elas são lindas, elas são maravilhosas, elas acrescentam beleza na nossa vida. Tem estudo científico mostrando qual é o benefício do toque feminino no homem. Cara, é uma coisa de outro mundo. Se tu já experimentou isso, tu sabe do que eu tô falando. E elas também nos dão uma grande possibilidade de realização, que é de deixar legado no mundo através de fazer filhos. Então, eu, pelo contrário de tudo isso que eu acabei de falar, que tu pode fazer se quiser, tá? Pode ficar rico enganando os outros. Alguns dinheiros eu prefiro não comprar porque o preço é alto demais e o preço da minha alma eu prefiro não pagar em troca de dinheiro. Então eu prefiro falar a verdade, né? Por isso que aqui eu incentivo os homens a realmente casar, a fazer família, a ter filhos, a ficar com uma única mulher pro resto da vida, porque eu acredito de verdade que essa é a coisa correta, até porque tu existe aqui, tu está vendo esse vídeo, porque um homem e uma mulher tiveram um relacionamento, fizeram você. Se você teve pais que te criaram, é por causa do casamento, é por causa que o casamento existe. Se a sua mãe traísse o seu pai traísse sua mãe e eles se divorciassem, e você crescesse sozinho, ou você cresceu sem pai, porque sua mãe é uma vagabunda, deu para vários homens, e o seu pai era mais um vagabundo, porque obviamente um atrai o outro, né? Vagabundo atrai vagabundo e vice-versa. E aí tu ficou sem estrutura familiar, agora tu teve a bênção de ter pais para te criar, é por causa da família. E cara, isso faz uma diferença enorme na vida da pessoa. Então eu incentivo aquilo que é o correto desde que a humanidade passou a funcionar de uma forma coerente. E se isso funciona, eu vou continuar pregando isso. Então eu aconselho os homens a realmente casar, ficar com uma mulher, ter uma esposa, fazer filhos e viver essa vida de ser pai. Aí tu pode dizer, Rogério, mas é muito raro uma mulher boa o suficiente para casar. Concordo plenamente, tanto quanto é muito raro um homem bom o suficiente para casar. Se tu fosse uma mulher, tu ia querer casar com um homem pobre, feio, burro e viciado? Não.
Se você não quer essas coisas, logo você quer o oposto. Um homem próspero, bonito, inteligente e virtuoso. Logo, você, homem, você deve se esforçar para se tornar próspero, inteligente, bonito e virtuoso. Se teu objetivo é esse, né? Ficar cada vez mais rico, ficar cada vez mais inteligente, ficar cada vez mais bonito. Não é muito difícil, teu rosto pode ser feio, mas tu tem um shape legal, já aumenta muito a tua beleza. E obviamente as virtudes nada mais são do que os hábitos que te direcionam ao bem, que elevam a sua vida. Então, se livrar dos vícios e começar a ter alguns hábitos produtivos já é um encaminhamento para ser um homem virtuoso. Se um homem assim é um homem bom, é claro que uma mulher equivalente ela também vai ser rara, porque os homens bons são raros. Mas se o que tu quer é se esforçar para se tornar um homem assim, e se tu quer estar junto de outros homens que são pais ou estão nesse caminho de se tornar pais, eu te convido para entrar na CHV, Comunidade Homens Verdadeiros, que é como chama a minha comunidade. Como eu não gosto de enganar os outros, é homens verdadeiros, não homens iludidos, porque eu não estou querendo ficar rico enganando os outros, eu estou querendo apenas falar a verdade e ajudar os homens a se desenvolverem no caminho das virtudes. Se esse é o seu desejo, clica aqui no link da descrição. A comunidade está a preço de banana, não pelo valor baixo, mas porque eu quero deixá-la acessível para abranger o maior número de homens possível. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo e, por favor, não tente ficar rico enganando os outros.